Então, olha só. Correção, página 338. Ligue as frases da coluna da esquerda e encontre a continuação correta de cada uma delas, ligando-as com as frases da coluna da direita. Então, o primeiro quadradinho lá em cima, né, a primeira frase, no século XVIII, alguns movimentos já criticavam as autoridades portuguesas. Essa frase vai estar ligada ao terceiro quadrado, tá? Módulo 2. Gabriel, você está da Goiânia, hein? Módulo 2. Qual, professora? Oi? A questão que tá ligada? 338, página, ó. O primeiro quadradinho com o terceiro quadradinho amarelo. Conferem aí. Primeiro quadradinho branco ligado ao terceiro quadradinho amarelo. E esses movimentos que criticavam a autoridade portuguesa está falando sobre as conjurações mineira e baiana, tá? Lembram bem desse assunto, né? Que foram as conjurações que ocorreram antes aí da chegada da família real e a corte portuguesa no território brasileiro. E essas conjurações, elas reivindicavam a proclamação de uma república e a independência do Brasil. Sendo que a conjuração mineira, né, era uma conjuração elitizada, realizada pela elite. E a conjuração baiana foi uma conjuração popular, né, que reivindicava interesses populares. E teve aí a participação de lideranças populares. Segundo quadradinho, a transferência da corte portuguesa para o Brasil gerou diversas transformações. Uma das primeiras medidas tomadas por Dom João vai ligar ao primeiro quadradinho amarelo. A primeira medida de Dom João foi assinar um decreto autorizando a colônia a comercializar com outros países. A primeira medida que Dom João tomou ao chegar no território brasileiro foi a abertura dos portos, né? O que isso significa? Fim do pacto colonial, tá? Isso, o segundo quadradinho branco vai ligar ao primeiro quadradinho amarelo. Vamos por terceiro quadradinho branco. A informação que está lá é o seguinte: a Revolução Pernambucana ocorreu em 1817 e instituiu um governo republicano na cidade de Recife. Ela foi importante por... vou voltar, tá? Aquilo que está precisando se encontrar aí. Primeiro quadradinho branco vai ligar ao terceiro quadradinho amarelo. Segundo quadradinho branco vai ligar ao primeiro quadradinho amarelo, que está lá em cima, né? Foi assinar, tá? O primeiro quadradinho amarelo, segundo no primeiro. Nada. E a Revolução Pernambucana, você vai ligar no quarto quadradinho amarelo, que fala o seguinte: ter difundido ideais antilusitanos e de liberdade na colônia. A Revolução Pernambucana, ela ocorreu com o interesse aí, né, de se livrar da metrópole portuguesa, tá? De se ver livre dessa dominação. É lápis, engraçadinho. Agora, ó, quarto quadradinho branco. Para fragilizar o poder econômico dos ingleses, em 1806, Napoleão decretou o último quadradinho amarelo, né? Para enfraquecer a economia inglesa, para enfraquecer o poder dos ingleses, Napoleão Bonaparte decretou o bloqueio continental, né? Que foi aí a proibição, né? O decreto que proibia o comércio dos países europeus aliados à França, à Inglaterra, tá? Último quadradinho branco, em janeiro de 1822, no dia do fico, Dom Pedro assumiu o compromisso de ficar no Brasil. Vou ligar aí no segundo quadradinho amarelo. Então, ó, visto, bom dia, visto que tinha conseguido criar muitas alianças políticas na região, sem intenção de regressar para Portugal. Então, ó, vou conferir, tá? Então, vamos lá. Primeiro quadradinho branco era para ter ligado ao terceiro amarelo. Segundo quadradinho branco era para ter ligado no primeiro amarelo. Terceiro quadradinho branco
era para ter ligado no quarto quadradinho amarelo. Quarto quadradinho branco era para ter ligado no último quadradinho amarelo do bloqueio continental. E o quinto quadradinho branco era para ter ligado no segundo quadradinho amarelo. Tudo certinho aí? Nós iremos hoje chegar nos slides bem nesse ponto aqui do dia do fico, tá? Naquela animação, eu até falei, a animação apresentou isso para vocês, né? A gente falou um pouquinho sobre isso, mas hoje eu vou aprofundar o assunto, tá bom? Página 339. Página 339, número 2, está o seguinte. Debré foi um dos artistas, que vieram com a missão francesa, no período em que Dom João e a corte estavam no Brasil. Observe a imagem. Então, nós temos uma imagem, e essa imagem aí, que é referente ao vendedor de flores e fatias de coco, né? Vem com uma numeração. Voltar onde, Lucas? Me fala. Pode abrir o microfone, fica mais fácil até para mim, para eu entender. Ah, no negócio, no ligar, na atividade anterior? Então, ó, confere aí, Lucas. Vou falar de novo, tá? Ah, o microfone tá ruim. Então, vamos lá. Então, ó, primeiro quadradinho branco, você era para ter ligado no terceiro quadradinho amarelo. Página 338, tá? Primeiro quadradinho branco, era para ter ligado no terceiro quadradinho amarelo. O segundo quadradinho branco era para ter ligado no primeiro quadradinho amarelo. Terceiro quadradinho branco era para ter ligado no quarto quadradinho amarelo. Quarto quadradinho branco era para ter ligado no último quadradinho amarelo. E o quinto quadradinho branco, o último quadradinho branco, era para ter ligado no segundo quadradinho amarelo. E aí, foi? Foi, Lucas? Precisa repetir ou conferiu? Ficou tudo certinho? Foi? Então tá bom. Então, ó, agora a página 339. 339, número 2. A número 2 está mostrando aí uma pintura, né, uma imagem de Debré, falando sobre o vendedor de flores e fatias de coco. Essa imagem, ela vem com letras, tá? Então, nós temos aí, ao lado aí do vendedor, a letra A. Ao lado da mulher, da senhora, né, branca, temos a letra B. Do menininho, da criancinha que está embaixo, a letra C. E da escrava que está atrás da senhora branca, a letra D. Então, nós iremos colocar essas letras no lugar adequado aí nessa coluna que está abaixo, tá? Então, tá assim, ó. A. Corresponda às letras indicadas às descrições a seguir. Então, ó, criança, filha da senhora branca, ou melhor, criança, filha da senhora da elite. Vai colocar a letra C, tá? Então, o primeiro quadradinho aí vazio, é para colocar a letra C. Próximo quadradinho aí. Escravizado vendendo flores e fatias de coco. Isso é referente à imagem da letra A. Ao homem, né? Ao escravo. Senhora pertencente à elite com vestimentas luxuosas. Essa aí é referente à letra D. Que é a senhora aí que está pegando as flores. Último quadradinho. Criadas afrodescendentes da senhora da elite. Está fazendo referência às escravas. Então, a letra D de dado. Sequência, tá? A sequência ficou o seguinte. C, A, B e D. C, A, B de bola e D de dado. A B, nós iremos falar, eu irei falar aqui, né? Mas não precisava ter escrito no caderno, nada disso não, tá? Então, olha só. Após a análise da imagem, converse com os colegas, porque as obras de Debré são consideradas importantes
Fontes históricas sobre o Brasil. Gente, essas obras pintadas nesse período, né, as obras de Debré, são extremamente importantes porque elas relatam aí os hábitos e costumes daquela sociedade, tá? Da sociedade colonial. Então, essas obras elas são muito utilizadas para fazer um estudo de como essa sociedade, ou melhor, aquela sociedade, se comportava, tá? O número 3 vem falando o seguinte: eis que uma revolução, proclamando um governo absolutamente independente da sujeição à corte do Rio de Janeiro, rebentou em Pernambuco em março de 1817. É um assunto para o nosso ânimo tão pouco simpático que se nos fora permitido colocar sobre ele um véu, deixaríamos fora do quadro que nos propusemos tratar. O texto trata da Revolução Pernambucana de 1817. Com relação a esse acontecimento, é possível afirmar que os insurgentes sobre a Revolução Pernambucana, a opção que está correta é a letra D, tá bom? Número 3, letra D. Propuseram a independência e a república, congregando proprietários, comerciantes e pessoas das camadas populares. Então, número 3, opção correta, D de dado, tá? Crianças, nós agora iremos ver, né? Eu irei aqui apresentar para vocês o slide sobre, revisando aí, na verdade, né, o que eu falei semana passada, a vinda da família real e a corte portuguesa para o território brasileiro. E eu vou falar também sobre o dia do fico, né, que foi aí a permanência de Dom Pedro I no Brasil, tá? Então, preste atenção, porque eu vou explicar slide por slide, relembrando aí a nossa aula de semana passada e passando para vocês também pontos importantes ainda não foram ditos sobre esse assunto, tá? Então, é extremamente importante a atenção de vocês. Deixa eu só ligar aqui minha bateria. Pronto. Então, vamos lá? Tá todo mundo me escutando, vendo direitinho? Passa aí para mim, por favor. Tudo certinho? Então, tá bom. Então, vamos continuar aqui, tá? Então, vou apresentar o slide, tá? Tá ótimo. Vou apresentar o slide sobre aí a interiorização da metrópole. O que é isso, professora? Interiorização da metrópole. Você não falou sobre isso semana passada. Então, a vinda da família real e da corte portuguesa, né, também recebe esse nome, também recebe essa intitulação, tá? De interiorização da metrópole. Então, vão ter livros, né, ou revistas sobre o assunto, né, em algum momento vocês podem escutar essa palavra. Então, toda vez que vocês ouvirem falar de interiorização da metrópole, é a respeito da vinda da família real e a corte portuguesa para o território brasileiro, tá bom? Bem, então vamos aos slides, tá? Independência ou Morte, obra de Pedro Américo, de 1888. Até chegar à independência, nós tivemos aí acontecimentos extremamente importantes, né? E um dos primeiros acontecimentos que deu passo aí rumo a essa independência do Brasil foi aí a vinda da família real e a corte portuguesa. Então, antes da gente chegar ao assunto da independência, eu vou tratar com vocês novamente, né, como a família real e a corte portuguesa vieram parar na colônia brasileira. Então, vamos lá. A independência do Brasil, proclamada a 7 de setembro de 1822, marcaria o fim da dominação portuguesa e a conquista da autonomia política. Mas, quando ocorreu o grito às margens do rio Ipiranga, o processo já estava consumado, pois já havia iniciado há anos atrás. Então, nós estamos aí falando dessa atitude, né, da família real e a corte portuguesa virem para o território brasileiro. Então, antes mesmo do grito ter sido dado, né, aí às margens do rio Ipiranga, esse processo, ele deu início nessa atitude de Dom João vir para cá, tá bom? Então, vamos lá. Contexto europeu, né? O que estava acontecendo na Europa antes da vinda aí da família real e a corte portuguesa, antes aí da interiorização da metrópole. Então,
Na Europa, Napoleão Bonaparte havia decretado, em 1806, o bloqueio continental, proibindo que os países comercializassem com a sua inimiga, né, sua inimiga histórica, a Inglaterra. Professora, olha só, eu não entendi por que Napoleão Bonaparte criou o bloqueio continental. Tá? Não entendi isso ainda. Bem, Napoleão, ao assumir o governo da França, né, ao sentar no trono francês, ele queria aí tornar a grande potência mundial, né, a potência mais forte, a mais temida. E o exército napoleônico, ele se tornou isso, né? Ele se tornou uma força muito grande. O exército napoleônico é muito temido. Só que a França dividia esse poder, né? A França não era a grande potência do momento ainda, tá? Ela era uma forte potência? Era, mas não a grande potência. Ela tinha aí como rival a Inglaterra, né? A Inglaterra também tinha o título aí de grande potência. A Inglaterra, inclusive, tinha nesse período o título de a Rainha dos Mares. Tinha um exército marítimo muito forte e o comércio da Inglaterra era muito forte. Então, Napoleão Bonaparte tinha um interesse aí de tirar a Inglaterra dessa jogada, né? Napoleão Bonaparte tinha um interesse aí de enfraquecer a Inglaterra. Então, o que ele fez, né? Ele criou o bloqueio continental. Esse bloqueio determinava que nenhum país europeu podia comercializar com a Inglaterra. A intenção de Napoleão era enfraquecer economicamente a Inglaterra, para assim tirar ela, né, de campo, né, tirar ela aí dessa corrida em ser a grande potência. Bem, Portugal era parceiro econômico da Inglaterra e não aderiu ao bloqueio. Napoleão, então, envia tropas para invadir a região. Lembrando, tá? A comunicação nesse período era lenta, não é como a comunicação de hoje, né? Que eu pego um telefone e ligo, olha só, Napoleão, Portugal desrespeitou o bloqueio continental. Não, né? Teve aí uma certa demora para essa informação chegar a Napoleão Bonaparte. Mas Dom João VI, o príncipe regente de Portugal, sabia que em algum momento essa informação, né, do furo do bloqueio continental ia chegar aos ouvidos de Napoleão. Então, Dom João VI já tinha aí na sua mente, já tinha um certo interesse em vir, né, para o Brasil, para a colônia brasileira, para poder olhar mais de perto o seu negócio, para olhar mais de perto as suas riquezas. Só que esse desejo de Dom João VI vinha sempre sendo adiado. E chegou em um momento, né, dele, claro que de forma mais ou menos, né, corrida, Dom João VI teve que vir para a colônia brasileira, porque ele sabia que uma hora ou outra as tropas napoleônicas iriam aí chegar em Portugal, né? Afinal de contas, ia chegar aos ouvidos, ao domínio de Napoleão Bonaparte, que Portugal não obedeceu o bloqueio continental. E por que Portugal não obedeceu o bloqueio continental? Porque Portugal tinha aí, né, negócios, né, tinha aí parceria econômica, tinha aí dívidas com a Inglaterra, tinha aí alianças com a Inglaterra. Então, não tinha como Portugal não fazer negócios com os ingleses. Gente, até que tá tudo bem? Estão me escutando direitinho? Falem aí para mim. Sim? Então tá bom. Então, né, a informação de que Portugal não aderiu ao bloqueio continental chegou aí, né, aos ouvidos de Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte já tinha aí invadido a Espanha por conta do mesmo motivo, né, pela Espanha não respeitar o bloqueio continental, e agora ele já estava aí rumo a Portugal. Com o apoio dos ingleses, com o apoio da Inglaterra, a corte portuguesa foge para a colônia brasileira. Então, antes, né, que as tropas napoleônicas chegassem a Portugal, Dom João VI, a família real e a corte portuguesa já estava aí rumo à colônia brasileira. E eles contaram com a escolta, com a proteção da Inglaterra nessa viagem, tá? Só que essa proteção, essa escolta, não iria sair de graça. A Inglaterra fez a proteção das caravelas, né, rumo aqui à colônia brasileira,
mas fez aí exigências em troca desse apoio, em troca dessa proteção. Então, vamos lá. Pela primeira vez, uma corte europeia se transferia para o território colonial. Território colonial. A fuga foi organizada às pressas, mais ou menos, tá? Tendo em vista a marcha das tropas napoleônicas. Então, a Inglaterra fez essa escolta, né, até os domínios da colônia brasileira, só que, em troca, a Inglaterra exigiu aí a abertura dos portos do Brasil. O que quer dizer isso, né? Ao chegar aqui, Portugal, né, Dom João VI, deveria aí dar fim ao pacto colonial. Lembrando o que é pacto colonial? A colônia só podia comercializar com sua metrópole, tá? Então, ao chegar no território brasileiro, a primeira de Dom João VI deve abrir os portos do Brasil. A partir dessa abertura dos portos, não existiria mais o pacto colonial, né? Daria fim ao monopólio comercial sobre a colônia brasileira. Então, a partir desse momento, a colônia brasileira poderia comercializar com qualquer país aí, né, que embarcasse aí, que ancorasse no porto brasileiro. Até aqui tá tudo bem? Falem para mim, por favor. Sim. Tá bom. Ao sair de Portugal, tá? O primeiro lugar que a corte portuguesa e a família real dá aí uma parada, né? Para por um período, foi aí em Salvador, tá? Na Bahia. Só que essa estadia em Salvador não demorou muito, tá bom? Tem até um quadradinho dizendo aqui, ó, eles chegaram em Salvador em 22 de janeiro de 1808, tá? Que foi quando aí teve a chegada da família real e a corte portuguesa. Só que em março de 1808, a família real e a corte portuguesa já estava aí indo para o Rio de Janeiro. Então, vamos lá. A presença da corte no Brasil levaria Dom João a adotar uma série de medidas que mudariam a colônia, dando início ao processo que levaria à independência do Brasil em 1822. Agora, é claro, né, que Dom João VI, ao realizar aí essa série de medidas, esse monte de modificações no território brasileiro, ele não tinha como intenção, tá, dar a independência do Brasil conforme aconteceu, tá bom? Então, vamos lá. Vamos ver aí as mudanças que ocorreram na colônia brasileira com a chegada da família real e a corte portuguesa. A chegada da família da corte portuguesa ocorreu em 1808. O Rio de Janeiro, sede do governo, acontece aí, então, né, a inversão, né? Isso quer dizer o quê, né? A metrópole passa aí a estar, né, a comandar a colônia de dentro da própria colônia. Por isso, interiorização da metrópole, tá bom? Bem, ocorreram transformações na economia, na política e na sociedade. Estabelecimento de instituições importantes da administração. Muitas coisas se modificaram, tá? Houve, como eu falei para vocês, a abertura dos portos, houve o Tratado do Comércio e Navegação de 1810, aonde todos os produtos ingleses pagariam menores impostos para poderem entrar na colônia brasileira, né? Houve aí a urbanização do Rio de Janeiro, o Brasil foi elevado a Reino Unido de Algarves de Portugal, depois eu vou explicar também o que significa, né? Nós tivemos autonomia comercial, o comércio com os ingleses se intensificaram, teve aí maior autonomia administrativa. Essa imagem que vocês estão vendo aí é referente à chegada da corte, né? Os cumprimentos aí a Dom João e a família imperial. Nós vimos, inclusive, isso, né? Lá nos slides de animação. E aqui, mais imagens aí referente aí, né? Essa vinda da família real e a corte portuguesa para a colônia brasileira. Bem, como eu falei para vocês, agora nós vamos ver as primeiras medidas aí adotadas, tá? A abertura dos portos a nações amigas em 1808. O que significou essa abertura dos portos, né? Foi a quebra do pacto, né? Pacto colonial. Foi o fim do monopólio, da exclusividade de comércio entre
metrópole portuguesa e colônia brasileira. Autonomia crescente, liberação das manufaturas. Então, a colônia brasileira pôde aí comercializar livremente com as nações amigas. Vocês estão vendo aí uma chargezinha, né? Onde mostra Dom João VI com a galinha aí, né, que é o Brasil, colocando aí seu ovo de ouro, né? Então, essa galinha dos ovos de ouro presa, né, sobre os cuidados e os domínios de Dom João VI. Essa, na verdade, foi a intenção dele ao fugir de Portugal para a colônia brasileira, né? Quando Dom João VI, né, recebeu aí a notícia que as tropas napoleônicas estavam indo para Portugal, o que ele tratou de fazer, né? Ele tratou logo de correr para a colônia brasileira e proteger o território que mais lhe rendava dinheiro, que era aí o Brasil, tá? Que era aí a sua colônia. Por isso, galinha dos ovos de ouro. Porque se ele ficasse em Portugal e perdesse o trono português, ele não só perderia o trono, ele não só perderia Portugal, como também ele perderia a colônia que mais lhe rendava aí dinheiro, como eu falei para vocês, que mais lhe rendava capital. Então, vamos lá. Os tratados assinados. Tratado de Navegação e Comércio ocorreu em 1810, tá? Esse tratado, ele reduzia aí os impostos dos produtos ingleses. Então, como vocês estão vendo aí, os produtos ingleses entravam no território brasileiro pagando aí 15% de imposto. Os produtos portugueses, 16%. Das outras nações, 24%, tá? Tratado de Aliança e Amizade. Promessa de redução e abolição do tráfico de escravos, liberdade religiosa aos ingleses, direito aos ingleses de extrair madeiras das matas brasileiras para a construção de seus navios, proibir a instalação dos tribunais de inquisição no Brasil. Então, o Tratado de Navegação e Comércio, ele era aí aliado ao Tratado de Amizade, de Aliança e Amizade, aonde aí beneficiava e muito os ingleses. Os ingleses fizeram as suas exigências, né? Essas aí foram as exigências para toda essa parceria, essa aliança entre Portugal e Inglaterra. Ou melhor, né? Entre o governo português, entre Dom João e a Inglaterra. Crianças, está tudo bem até aqui? Estão me entendendo? Tudo bem. Sim. Tá. Ó, se não entender, fala, tá? Tá repetindo muitas informações daquela animação, mas me fala. Bem, Dom João, no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro se torna sede do governo, embora não possuísse a qualidade das cidades europeias. À época da chegada da corte, o Rio de Janeiro era pequeno, sujo e sem condições de acomodar tanta gente. Seus moradores eram, em sua maioria, artesãos, comerciantes, ambulantes, empregados do comércio. A forma encontrada foi requisitar as melhores casas da cidade. Na porta das casas se colocava um edital explicando a medida e carimbava-se PR, Príncipe Regente. A casa que recebia esse PR, né, a pessoa, a dona da casa, era retirada da sua habitação e essa casa passava a servir aí, né, uma pessoa que fazia parte da comitiva de Dom João. Olha só que bonito, né? A cidade do Rio de Janeiro não tinha habitações para tantas pessoas que chegaram, então as melhores casas eram escolhidas para receber, né, a família real e a corte portuguesa. Em poucos anos, a cidade do Rio de Janeiro sofreu grandes transformações. Surgiram bairros luxuosos, drenagem de pântanos, né, melhoria aí das ruas, tá bom? Iluminação pública, claro que não tanto quanto hoje, né? Vocês estão vendo aí a imagem do Porto do Rio de Janeiro. Alguém está reconhecendo alguma coisa nessa imagem? Fala aí para mim. Olhem bem. Sabem me dizer onde é? Muita gente Parece... vai... Sei lá. É lá nas barcas no Rio de Janeiro, no lado do Rio de Janeiro. Olha aqui. Esse negocinho. Tá vendo isso aqui, ó? Que eu tô circulando com... Isso aqui tá lá até hoje. Quando a gente desce lá nas barcas, vocês veem isso aqui lá. Isso aqui tá bem assim, tá tipo um poço, né? E tá esse monumento bem no meio. Olha que incrível, crianças, né? Isso aqui tá desde esse período, né?
Desde aí, de 1810, 1809, 1808, né, até o 10, nós temos aí essa construção, olha que maravilhoso, tá? E está lá até hoje, que a gente pode tirar foto, a gente pode estar perto, lá no lado ali, né, da Praça 15, no Rio de Janeiro. Então, vamos lá, crianças. Várias instituições foram criadas nesse período aí, né, do governo joanino. O Banco do Brasil, a imprensa régia, né, a impressão do primeiro jornal oficial do país, que se chamava aí a Gazeta do Rio de Janeiro, permissão para a instalação das primeiras instituições de ensino superior, a criação do Real Horto, que hoje a gente conhece como Jardim Botânico, tá? Desde o governo joanino, olha só que coisa incrível, né? Desde aí de 1808. A Biblioteca Real, que hoje, né, a gente conhece como Biblioteca Nacional do Brasil. A Escola da Arte de Ciências, Artes e Ofícios, que atualmente se chama Bela Artes. Nesse período se contratou um grupo de artistas franceses para coordenar os trabalhos, né? Que são aí todas essas obras que são utilizadas para se ter melhor noção, né, de como era o dia a dia desse período. Então, a Biblioteca Nacional, o Jardim Botânico, estamos aí vendo as imagens. Essas medidas, no entanto, só beneficiavam a nobreza, é claro, né? Pois não estavam acessíveis a toda a população, isso é óbvio. Consequências sociais da instalação da corte no Brasil. Costumes importados da Europa chegaram até aqui, o alto custo de vida, né, o custo de vida elevou, crescimento populacional, houve a urbanização, criação de cargos públicos para ocupar, né, nobres, distribuição de títulos nobiliárquicos, então passou a se distribuir o título de nobreza, claro, para quem pudesse pagar, né? Aumento de impostos para financiar as despesas da corte. Lembrando que esses impostos eram pagos pelos populares. Congresso de Viena ocorreu em 1815, tá? Quando aí Napoleão Bonaparte foi preso e foi derrubado do governo francês. Nesse período houve aí o Congresso de Viena, onde países europeus se reuniram e restauraram o absolutismo europeu. O que quer dizer isso, né? Todo o trono ocupado aí pelas forças napoleônicas, a partir do Congresso de Viena, foi devolvido ao seu monarca, tá? E por conta disso, Dom João VI começou a sofrer a pressão para voltar para Portugal. Só que Dom João VI, ele não queria voltar para Portugal, tá? Ele queria continuar aí no Brasil. Então, ele intitulou o Brasil como Reino Unido a Portugal de Algarves, em 1815. Qual era a intenção dele, né, ao intitular o Brasil como Reino Unido? Era dar uma continuidade aí de Portugal ao território brasileiro e ele poder governar daqui, né, governar daqui Portugal, porque, afinal de contas, ele estava aí no Reino Unido, num espaço que tinha aí como se fosse como é que eu vou falar? Uma continuidade, né, de Portugal. Esse título foi uma resposta ao Congresso de Viena e tinha também aí estabelecer, né, ou melhor, até aqui no final, colocar em prática o Brasil como de fato, sede do governo português. Só que não deu certo essa manobra de Dom João, tá? Ele desagradou os portugueses, e os portugueses, a elite que se formou em Portugal, começou aí a reivindicar a volta de Dom João para Portugal. Eles queriam aí que Dom João voltasse para Portugal e restabelecesse o Brasil como colônia. Nós iremos ver isso mais à frente, tá? Em 1817, ocorreu aqui no território brasileiro a insurreição pernambucana, ou a Revolução Pernambucana, tá bom? A Revolução Pernambucana foi um movimento social de caráter emancipacionista, então Pernambuco queria se emancipar, queria proclamar em Pernambuco uma república aí separatista, né, do resto do Brasil. Então, eles estavam insatisfeitos aí com o funcionamento da corte portuguesa. Eles achavam que Dom João VI fazia melhorias, né, somente aí na região que era a sede do governo, e estava se esquecendo, né, do restante aí do Brasil. O objetivo era conquistar a independência do Brasil com relação a Portugal,
e implantar, né, um regime republicano. Os revoltosos dominaram ali Recife, implantaram um novo governo por 75 dias no Recife, né, fizeram uma constituição, mas depois logo foram aí reprimidos pelas tropas oficiais, tá? Os líderes foram presos e condenados e deram aí, sim, fim à Revolução Pernambucana. Bem, como eu falei para vocês, tá, os portugueses não estavam satisfeitos com a estadia de Dom João VI aqui no território brasileiro. E nem tampouco ficaram satisfeitos com essa história de Dom João transformar o Brasil em Reino Unido. E em 1820, estourou a Revolução do Porto. A Revolução do Porto era uma reivindicação, era uma exigência para que Dom João VI voltasse para Portugal e restabelecesse aqui no Brasil o pacto colonial, né? Restabelecesse o Brasil como colônia novamente, tá? E Dom João VI passa a receber ameaças, né, de ser aí retirado do trono português, de perder o trono português. Dom João VI, para assegurar o seu trono, ele aceita voltar para Portugal, né, apesar de ter os seus poderes agora limitados, e ele deixa aqui no território brasileiro, né, Dom Pedro I como príncipe regente. Dom Pedro I, né, ele começa aí a também sofrer pressões, tá, para voltar também para Portugal. Os portugueses não ficaram aí contentes com essa história de Dom João VI voltar, né, cumprir aí as exigências, ter de fato o seu poder limitado, mas deixar o seu filho na colônia brasileira. Então, o risco ainda continuava, né? O risco de perder o Brasil continuava para Portugal. Mas, né, Dom Pedro I, em 9 de janeiro de 1822, ele declara, né, que irá ficar no território brasileiro, que não irá voltar para Portugal. Então, ele fala o seguinte: se é para o bem de todos, né, e geral da nação, diga ao povo que fico. Dom Pedro I não aceita aí, né, as exigências para sua volta e fica no Brasil. O dia do fico, qual o significado do dia do fico? Tá? O dia do fico significa que, a partir daquele momento, Dom Pedro I não cumprirá mais as ordens de Portugal. E tudo enviado de Portugal para cá, né, para a colônia, iria passar por ele, e ele iria decidir se esse mando, né, vindo de lá, iria ser cumprido ou não. Crianças, está tudo bem até aqui? Falem para mim. Sim. Tudo bem, professor. Então, ó, o dia do fico de Dom Pedro I não significou a independência do Brasil. Significou que Dom Pedro I iria permanecer no território brasileiro e não iria mais aceitar os mandos de Portugal. Então, ó, a caminho da separação, Dom Pedro I e o ideário de separatismo. Estava aqui ainda, tinham aqui soldados ainda, né, contrários a essa posição de Dom Pedro I. Então, Dom Pedro I realizou aí a expulsão desses soldados que apoiavam aí o Brasil, né, voltar a ser colônia, voltar aí a pertencer a Portugal. Houve aí a aproximação da elite conservadora brasileira, nomeação de José Bonifácio como ministro, e todo o decreto vindo de Lisboa só seria executado com a aprovação de Dom Pedro I, com a palavra cumpra-se. Então, assim, é interessante perceber que está aqui, né, embaixo, que a independência do Brasil, ela foi conduzida pelo sucessor do trono português. A independência do Brasil, ela não foi um movimento, ela não ocorreu devido a um movimento popular, né? Ela foi um movimento elitizado. Ela foi um movimento que veio de uma pessoa que iria aí ocupar o trono, né? Bem, crianças, como nós temos pouco tempo agora, eu vou terminar essa questão de Dom Pedro no território brasileiro na nossa próxima aula. Então, ó, eu recapitulei aí o nosso assunto da semana passada, né, que foi o motivo da vinda da família real à corte portuguesa, o que ficou estabelecido no território colonial, no território brasileiro, com a chegada da família real, e chegamos aí até o ponto do dia do fico, tá? Então, olha só, eu ainda não cheguei no ponto que eu mais desejava com relação
a fechar esse assunto, que foi o dia do fico, e também, foi até o assunto que eu passei aqui, do livro, né, para a atividade de casa, eu não cheguei exatamente onde eu queria, mas cheguei num ponto bacana, tá? Então, olha só, para casa, nós iremos fazer aí, vocês irão realizar, anotem aí, por favor. Não. Sim! Então, ó, para casa, é pouquinho, tá? É só para vocês não se perderem aí do nosso assunto. Página 344, anotem aí, por favor. Página 344, vou até anotar aqui. Página 344, número 1. E página 345, número 4, número 3, perdão, desculpa, número 3 e 4. Tá? Então, isso, ó, vou botar aqui no chat. Livro, página 344, número 1, e página 345, número 3 e 4, tá bom? É só para vocês aí continuarem no assunto e não passar a semana e se esquecer, ó. E é para fazer atividade, tá? Deixa eu conferir aí quem faltou, por favor. Bruno, ele entrou ou não entrou mesmo? Não. Não? Então tá bom. Gabriel Oliveira. Gabriel Oliveira faltou mesmo, né? É para fazer, hein? É para fazer atividade, hein? Não adianta chorar não, hein, Lucas? Que não iria passar ninguém. Eu não falei nada disso. Peraí, deixa eu conferir. Gabriel Oliveira, tá aí? Ah, tá, Gabriel tá. Desculpa, Gabriel. Cadê? E João Vitor? João Vitor chegou? Não? Maiara? Também não? Renan? Gustavo Feioso. Renan também não. Ada, para de perturbar Gustavo. Gustavo agora é meu queridinho, que é o único que abre a câmera. Então agora vai ser só Gustavo, vai ter mais ninguém. Então tá bom, crianças, obrigado pela aula, tá? Ó, até semana que vem, faz o dever, hein, crianças? Ah, você não. Até. Não é mais não.